Então, o conforto está atrelado muito a boas memórias, a tudo aquilo que a gente constrói todos os dias. Algumas coisas nós, um pouco mais consciente, outras coisas as pessoas que foram de alguma forma responsáveis por nos estruturar, né? Sejam os nossos pais, sejam os nossos tios, até mesmo os nossos colegas ao nosso redor. E como tudo isso influencia nas nossas decisões, nas nossas atitudes e nas nossas capacidades, sejam elas pessoais, profissionais, sociais, quando adulto. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Hoje vamos e convenhamos, né? Mas é pros fortes. Aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente está atualmente, tá chovendo, já estamos entrando no outono, que a gente tem uma missão muito maior. E é muito bom estar aqui também, acima de qualquer coisa. Então o conforto está atrelado muito a boas memórias, a tudo aquilo que a gente constrói todos os dias. Algumas coisas nós, um pouco mais consciente, outras coisas as pessoas que foram de alguma forma responsáveis por nos estruturar, né? Sejam os nossos pais, sejam os nossos tios, até mesmo os nossos colegas ao nosso redor. E como tudo isso influencia nas nossas decisões, nas nossas atitudes e nas nossas capacidades, sejam elas pessoais, profissionais, sociais, quando adulto. É isso aí. A gente sempre fala, né, que a gente nunca fala só sobre o alimento, que se a gente falasse só sobre o alimento, seria muito mais fácil qualquer pessoa parar de comer da forma como come ou começar a comer de uma forma como deseja. Mas tem muitas coisas que vão além do alimento. Tem toda essa carga emocional, como tu falou, tem todas essas memórias que ativam. Por exemplo, eu tô aqui, tive que preparar um café pra mim, porque o dia de chuva, manhã de chuva, domingo, me remete muito a um café. Tava precisando? Não sei, né? Não necessariamente, talvez, pra ficar um pouco mais agitadinha. Mas é porque a memória que o café traz é uma memória que pra mim desperta conforto. E esses alimentos, eles despertam gatilhos na gente. Porque às vezes alguns alimentos que pra nós, por exemplo, são mais conforto, esses alimentos que nos trazem essas memórias, porque pra nós às vezes é um pouco mais difícil quando alguém nos diz que a gente precisa reduzir né, o consumo dele, ou parar com o consumo dele, ou quando a gente precisa iniciar com novos alimentos para aumentar a nossa gama, né, a nossa diversidade. E porque às vezes a gente tem maior facilidade e porque às vezes a gente tem uma maior dificuldade com isso. Eu arrisco a dizer, Cláudio, que tudo isso se deve a uma construção de bastante tempo. É como uma casa, ela não começa pelo telhado, né? Não tem como tu mudar algo, mudar o telhado, mudar as paredes embaixo se o telhado está lá em cima, lá, né? Tudo tem uma ordem, tudo tem uma sequência. E eu não sou um engenheiro propriamente civil, né? Mas eu acredito que isso daí muito se aplica dentro das nossas questões de vida. Então, imagina a gente ter uma transformação alimentar ou uma transformação de zero movimento para algum movimento, sendo que a gente foi cultivado, é igual uma planta, né, que é cultivada ao longo do tempo com o galho ali dentro de aqueles apoiozinhos, né, amarrado ali para não pegar vento e nem nada. Então ela entende que aquilo ali é o suporte dela, que aquilo ali é a base dela, desde pequeno tá ali junto com ela, e quando vê, passa um determinado período e ela já julga que aquilo ali faz parte dela, né? Uhum. Muitas vezes a gente vê até algumas árvores colocando raízes em volta, né, de determinados troncos ou de outras árvores, né, e encaram elas como a própria natureza. E se a gente for ver isso daí, nós como seres humanos a gente faz muito isso daí. Porque os nossos pais, e foi até uma coisa muito necessária, né, quando éramos pequenos, então a nossa mãe sabia e tinha que entender o que ela iria nos dar. Tanto é que existem teorias, né, de criação de filhos, de primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Particularmente a gente ainda não tem frutos, né, não temos filhos. E a gente fala como um engenheiro de obra pronta, mas eu acredito que seja algo muito desafiador criar uma outra vida. Definitivamente. Mas durante muito tempo, então eu vou chutar, tá? 3 a 4 anos, os nossos pais foram responsáveis quase que 100% pela forma como
nós éramos estimulados em relação ao movimento, em relação à própria alimentação, né? Seja o leite materno lá no começo, a introdução de novos alimentos, algumas frutas, verduras, enfim, toda essa construção alimentar foi feita pelos nossos pais, né, Cláudia? Com certeza. E eles fizeram também baseados no que foi feito com eles, muitas vezes, em tudo que eles adquiriram até o ponto de ter ali os filhos. Então, aqui é um caso de não ter necessariamente um certo ou errado. As pessoas, os nossos pais principalmente, os nossos avós, eles só fazem aquilo com a gente, ou só fizeram aquilo com a gente, assim como a gente faz com as crianças, o que a gente julga que tá certo pra nós, né? Mas no momento que a gente começa a ter um novo conhecimento, uma nova ramificação de conhecimentos, aí a gente começa a perceber o porquê às vezes algumas coisas se tornam um pouco mais difíceis e o porquê às vezes algumas coisas se tornam mais fáceis. Definitivamente, conforme a gente acompanha cada vez mais pessoas, a gente consegue ver que quando a gente fala, por exemplo, vamos comer mais folhas verdes, por exemplo, tem pessoas que acham isso que é maravilhoso, tipo, que legal, na minha casa sempre teve muita salada. Eu lembro, por exemplo, às vezes a gente tem algumas alunas que elas sempre falam, na casa da minha mãe, né? Tipo, algumas alunas já têm inclusive netos, mas elas sempre remetem ao tempo da casa da mãe. Uhum. Porque na casa da minha mãe eu sempre tive muita salada, minha mãe sempre comeu muita salada, ela tinha horta. Então, para essa pessoa, aquilo se torna uma facilidade muito grande, porque remete a algo, né? Já tem outras pessoas que não cresceram com essa questão de ter muitas saladas, de ter determinados alimentos. Então, para essas, a gente repara que é um pouco mais desafiador o fato de instaurar isso, porque no momento que a gente traz isso para a nossa vida, a gente traz isso também para a vida das pessoas que convivem com a gente.